Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, na verdade não só nesse vídeo, mas eu decidi começar uma série de vídeos mostrando como você pode ter o seu próprio site. Porque algumas pessoas me pediram, me perguntaram como ter o próprio site, se é difícil, se é fácil, o que precisa. Então eu decidi fazer uma série de vídeos com esse assunto. Então eu estou para mostrar para vocês aqui no vlogdti.com, que é o meu site, eu não tenho somente o canal. E aqui tem algumas coisas, olha só. Como verificar espaço em disco no Linux, pontos de acesso wireless, Wi-Fi com senha padrão. Tem vários temas aqui que seriam complementos do canal no YouTube, do Vlog de TI no YouTube. Então, o que você vai precisar para ter um site? Eu vou dar uma explicada por cima mais nesse vídeo, vai ficar meio que como uma apresentação do que vai cair nessa série. Você precisa de uma hospedagem. A hospedagem do site é basicamente um servidor onde vão ficar os seus arquivos e você precisa de um domínio. O domínio é o nome do site, então vlogstay.com. uol.com é o domínio do UOL. ig.com, nem sei se o ig existe ainda, é o domínio do IG. Então, eu posso ter um site que o nome do site seja Vlog de TI, mas o meu domínio pode ser adamastor.net, por exemplo. O domínio é uma coisa, o nome do site é outra. Mas, geralmente, o domínio está ligado ao nome do site. Porque, por uma questão de facilitar, né? Vlog de TI é vlogdti.com. Não vai ser adamastor.net, por exemplo. Fica uma coisa mais fácil para lembrar. E a hospedagem, você pode pegar uma hospedagem no Wallhost, na Localweb. Tem vários sites de hospedagem. Depois eu faço um vídeo falando quais hospedagens que eu uso. Crio um artigo também com texto, com links e assim por diante, falando qual é o host que eu uso, o que eu acho melhor, qual foi a minha experiência. Então, basicamente isso. Você precisa de um servidor, de uma hospedagem, de um domínio. Os sites brasileiros de hospedagem, geralmente você consegue comprar os domínios nesses sites também. Se você for no Wallhost, você pode pegar um plano de hospedagem e comprar o domínio por lá também, beleza? Comprou o domínio, você precisa apontar o domínio para o seu DNS. Se você comprou no Wallhost, como está integrado, provavelmente você não vai precisar alterar isso. Se você comprou em um outro site de domínios, você precisa ir lá no Wallhost, ver quais são os servidores DNS. Vai ser, por exemplo, ns1.wall.com.br. Aí você vai ter que ir lá no site que você registrou o seu domínio e você vai ter que apontar o DNS da hospedagem. Tá? Isso é uma interface que varia muito, então eu não vou mostrar exatamente nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida com a sua hospedagem, pergunta aí nos comentários que eu produzo algum conteúdo. Tudo registrado? Registrou tudo certinho, a hospedagem, domínio, apontou o DNS se necessário. Quando você tentar entrar no seu endereço, ele vai mostrar isso aqui. No meu caso, ele mostra index off, mostra um diretório e mostra servidor Apache no endereço vdti.tech e na porta 80. Dependendo da hospedagem, ela pode personalizar essa página até que você coloque o seu site realmente no ar. Então, pode mostrar uma mensagem: este site está em construção, volte mais tarde. Alguma coisa assim. Beleza. Depois desse endereço aqui, você pode acessar, depois que redirecionou, você pode acessar o cPanel. cPanel ou cPanel, algumas pessoas dizem. É o cPanel, que seria esse carinha aqui. O endereço geralmente é cPanel. O seu endereço. Ou a sua hospedagem pode personalizar uma interface e não disponibilizar exatamente o cPanel. Pode ser uma outra interface para fazer configurações. Ou ele pode ter um cPanel personalizado, ele tem um menu em cima diferente, alguma coisa assim. Mas se for cPanel, geralmente ele vai ter uma interface bem parecida. Eu vou colocar aqui o meu usuário, techdti, e vou colocar a minha senha. Então, essa aqui é a interface básica do cPanel. Aqui a gente vai fazer muitas coisas. Vamos gerenciar FTP, gerenciar arquivos, domínios, bancos de dados e assim por diante. Então, eu vou mostrar um pouco desse carinha aqui. Primeira coisa, tem o Site Publisher, que é basicamente um recurso que você pode desenvolver o seu site.
É uma forma mais fácil. Eu particularmente não gosto de utilizar esse recurso. Eu prefiro usar um CMS, tem o Joomla, tem o Drupal, WordPress, que é o que eu uso, tem vários outros, ou fazer HTML puro mesmo, no PHP, com banco de dados, com ASP, se você tiver uma hospedagem Windows e assim por diante. Tem vários recursos, eu não gosto de usar esse site publisher, site builder, esse tipo de recurso eu não gosto de utilizar. Então, basicamente, aqui temos a parte de arquivos, gerenciador de arquivos, imagens, privacidade de diretório. Tem recursos aqui que você pode colocar senha no diretório e ele vai pedir, quando você tentar acessar esse diretório, uso de dados, disco web, contas FTP, conexão de FTP. O FTP nós vamos utilizar o File Transfer Protocol, que nós vamos utilizar para enviar os nossos arquivos para o servidor. Então isso aqui vai ser muito importante. Tem FTP anônimo, backup, assistente de backup. Aqui a parte de bases, bancos de dados, PHPMyAdmin, nós vamos utilizar também. Aqui nós vamos configurar um banco de dados novo, base de dados, banco de dados MySQL, assistente de banco de dados e MySQL remoto. Aqui novamente site publisher, domínios de complemento, subdomínios. Eu vou explicar para vocês o que seria um subdomínio. Subdomínio, vamos supor que eu fosse colocar blog.vdti.tech. Isso aqui é um subdomínio. Blog é um subdomínio do vdti.tech. Mas eu vou deixar isso para explicar para vocês depois. Aliases, redireciona, editor de zona DNS, simples e avançado. Temos opções de criar conta de e-mail, fazer encaminhamento, entrada MX personalizada. Respondentes automáticos seriam respostas automáticas, e-mails de resposta automática. Temos várias opções aqui. Métricas seriam basicamente estatísticas, visitantes, erros, Webalizer, FTP, editor de métricas, largura de banda. Isso aqui é tudo tem alguma utilidade. Isso aqui, se a gente estiver tendo erro no site, a gente pode procurar aqui, ver estatísticas de acesso e assim por diante. Temos um bloqueador de IP. Se você estiver sofrendo ataque de algum país específico, você quiser bloquear determinado país, você pode usar isso aqui. Temos Hotlink Protection também. Software, pacotes, Peer PHP, módulos Peer, Pair, RubyGems, Quick Install. Aqui temos alguns softwares que nós temos a opção de fazer uma instalação rápida. Quer fazer a instalação do WordPress? Tem lá, geralmente, uma opção para você, com poucos cliques, fazer a instalação do WordPress. Mas eu vou mostrar a instalação bruta aqui, mesmo porque eu já tive alguns problemas em algumas hospedagens com esse Quick Install, instalação rápida, e não foi muito fácil de resolver. E aqui a opção avançada, trabalhos cron, é o cron do Linux mesmo, basicamente tarefas agendadas, acompanhar DNS, índices, páginas de erro. Aqui nós podemos personalizar, visualizar as páginas de erro, manipuladores Apache, tipos MIME, PHP Configuration. E aqui, preferências, Password Security, alterar idioma, alterar estilo, informações de contato e User Manager, que seria o gerenciamento de usuários. Aqui temos algumas estatísticas. Largura de banda, 0 bytes de 10 GB. Largura de banda é basicamente o que eu posso transferir no mês. Eu vejo que muitas hospedagens têm recurso de largura de banda ilimitado. No meu caso, eu coloquei aqui com 10 GB apenas para mostrar para vocês a largura de banda. Conforme o nosso site for sendo acessado, isso aqui vai sendo consumido. Quando chegar em 10 GB, ele bloqueia o site. Contas de FTP. Tenho 0 contas de FTP adicionais de um total de 10. Uma conta FTP é padrão, então você pode utilizar, você já tem acesso a uma conta padrão, você pode criar até 10 adicionais, pelo menos isso aqui no meu caso. Isso aqui varia muito de serviço para serviço de hospedagem, tá? Diretório inicial, /home, /tech de TI. O último IP de login vai mostrar o último IP que logou aqui nas configurações do servidor. Contas de e-mail. Estou usando 0 de um total de 15, um máximo de 15. Lista de endereçamento 0 de 10. Respondentes automáticos 0 de infinito, né? Tem um sinal de loop aqui. Encaminhadores 0 de infinito também. Filtro de e-mail 0 de infinito.
Domínios de complemento 0 de 0, não tenho domínios complementares. Subdomínios 0 de 10 e aliases 0 de 0. Uso do disco. Aqui é a mesma coisa do que o limite de uso de um e-mail, de um software de cloud, o Dropbox, por exemplo. Tem um limite, então eu estou utilizando 700k de um total de 1 GB. Banco de dados MySQL. Esse total aqui é do tamanho conforme o meu uso de disco. Nesse caso, o banco é unido junto com um total de espaço que eu tenho. Em alguns serviços tem o banco separado. No meu caso, se eu tiver aqui 10 GB de espaço, vai ter 10 GB de banco máximo. Mas se eu colocar 5 GB de arquivos, eu vou ter 5 GB de banco de dados, justamente porque ele trabalha junto, ele conta junto pelo tamanho total de hospedagem. Lista de endereçamento, 0 bytes também, e o restante total da minha hospedagem. Banco de dados MySQL, eu tenho um limite de quantidade de bancos. Eu estou utilizando 0 bancos de 8 bancos, então eu posso criar até 8 bancos de dados. Esses 8 bancos de dados vão ter um limite total do tamanho da hospedagem também, nesse meu caso, beleza? Aqui em Dashboard, vamos dar uma olhada no que temos. Novamente, Site Publisher, gerenciador de arquivos, vamos utilizar bastante. Domínios de complementos, domínios complementares, consta Gmail, banco de dados MySQL, conta FTP, disco web. E aqui temos a opção de alterar o tema do cPanel. Temos novamente a parte de disco, largura de banda, banco de dados e estatísticas aqui de e-mail. Conta Gmail, total, lista de endereçamento. Novamente, na verdade, é basicamente um resumo, para facilitar mesmo. User Manager, aqui nós temos os usuários de acesso FTP e etc. Temos aqui parte de log, o usuário principal, o FTP anônimo e aqui anônimo também. Na verdade, isso aqui não seria exatamente o FTP anônimo, seria um FTP com senha, que não seria a senha padrão. Beleza, pessoal? Então, por enquanto eu vou ficar por aqui. Para não prolongar, eu vou dividir essas videoaulas justamente para não ficar uma coisa maçante e você conseguir ver somente a parte que você quer. Vai ter gente que já vai conhecer o cPanel e vai querer partir para uma próxima parte e ver a próxima aula direto, não ver essa aula. Então eu vou fazer essa divisão aí. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse primeiro vídeo, clique no joinha aí que ajuda a gente na divulgação. Continue acompanhando, porque eu vou mostrar para vocês como fazer um site dessa forma aqui, por exemplo. Vai incluir toda a parte de banco, parte de CMS. Vamos conhecer outros CMS além do WordPress. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!